começar este momento juntos? Amém. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui reunidos como igreja, como irmãos. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um aqui, ó Deus, pela vida do pastor que preparou essa aula para a gente, pela vida, ó Deus, dos nossos irmãos, ó Deus, colegas. Que o Senhor, ó Deus, esteja falando aos nossos corações, ó Deus, que o nosso coração hoje seja um terreno fértil, Senhor, para recepcionar a Tua palavra, para ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor trabalhe as nossas vidas, ó Deus, nesses tempos difíceis, que possamos, ó Deus, reter tudo aquilo que é da Tua vontade, e que possamos também não apenas ouvir, ó Deus, mas também praticar tudo que iremos ouvir aqui, que possamos, ó Deus, refletir nas Tuas palavras, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo, ó Deus, cada momento dessa aula. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bênção sobremaneira. Querido Sábio, você pode já compartilhar para nós aqui a tela? Tá ok, já vou compartilhar. Podemos ir adiante. Tá conseguindo ver aí? Isso, perfeito, eu estou vendo. Então, quando quiser. Pode seguir adiante, querido. Pode seguir. Isso, queridos. Nós, na nossa última aula, deu aquele problema, então eu peguei os últimos slides de lá, joguei neste bloco de hoje, para a gente poder ir direto, né? E aí eu começo daqui, porque eu acho que é uma ideia importante, que eu quero ressaltar para vocês, que o Michael Horton, ele compartilha com a gente, né? Quais os 3 pontos positivos quando compreendemos a separação entre a grande comissão e o grande mandamento, né? Então, pode ir soltando aí os 3 pontos já, que é: o crente pode trabalhar com o não crente pelo bem comum da sociedade. Então, se nós entendemos a separação da grande comissão e do grande mandamento, né, a gente entende que a gente pode trabalhar com o não crente pelo bem comum da sociedade. A gente pode e deve estar inserido na sociedade, tá? Porque isso é o exercício do grande mandamento. Podemos aprender com os não crentes, uma vez que a regeneração não nos torna mais inteligentes nem mais hábeis para as atividades culturais. Tá? Isso aí ajuda também a gente a perceber o seguinte: a regeneração, ela não nos torna pessoas melhores, no sentido de que existe um pessoal melhor. Ah, não, agora é tudo debaixo da nossa ótica, é tudo como se Deus não trabalhasse no campo do ímpio, tá? Só trabalhasse dentro da igreja. Então, agora, tudo que é bom parte apenas de dentro da igreja. A gente tem que fugir, porque isso contaminou muito aquilo que a gente falou na aula passada, que é a cristandade, né? Isto é, existia um mundo lá fora, que é tudo condenado, tudo do diabo, tudo é feio, tudo é obra do Satanás, e a única coisa sagrada era aquilo que a gente fazia dentro da igreja. A gente tem que fugir disso aí. E uma maneira de você compreender como não cair nessa armadilha é entender que a Bíblia apresenta o grande mandamento e a grande comissão sem confundi-los. Ao lado de não cristãos, podemos exercer o nosso amor ao próximo, atuando por meio de marchas, tribunais seculares e assembleias legislativas, por exemplo. Queridos, Jesus disse: olha, eu não vou pedir para que vocês saiam do mundo, vocês estão no mundo. Então, vocês vão viver no mundo. O que eu vou pedir é que Deus, o nosso Pai, proteja vocês enquanto vocês andarem no mundo. Mas tudo aquilo que nós percebemos que existe no mundo e que coaduna e que, na verdade, são defesas do próprio Evangelho, da própria Bíblia, é claro que eu e você nos posicionaremos enquanto andamos na sociedade. Ah, não me envolvo com ele porque ele é de uma outra religião, então eu não posso andar junto com ele. Bom, mas ele está aí lutando
contra a questão do aborto, ou lutando contra uma série de questões que, na verdade, nós encontramos a mesma base na Bíblia. Porque ele é de uma outra religião ou porque ele não concorda com você em outras áreas, nesta nós não podemos trabalhar juntos? A gente não é sectário, nós não estamos isolados do mundo, nós fomos postos no mundo, colocados no mundo para sermos sal e luz. Então nós precisamos agir individualmente através do grande mandamento na sociedade. Sabe, querido? Pode seguir. Então, esses são os 3 pontos positivos quando entendemos, né? E quais são os pontos negativos quando não compreendemos a separação entre a grande comissão e o grande mandamento? Primeiro, confundimos o evangelho com a lei. Isto é, se nós não entendemos que as coisas são separadas, nós queremos impor uma moralidade, uma lei sobre as pessoas, achando que isso é evangelho, achando que reformando por meio de leis a cultura e a sociedade, nós estamos cristianizando, nós estamos evangelizando. E isso, meus amados, foi o grande erro de muitos momentos da igreja, criando a ideia da cristandade. A gente deve lutar na sociedade? Deve, mas isso não é grande comissão. A gente deve lutar por bandeiras que vão favorecer a harmonia e a paz social? Sim, mas isso não é a grande comissão. Você precisa abrir a boca, pregar, falar, proclamar, falar de Jesus. Neste momento é a grande comissão. Tá? Então a gente não pode realmente separar as coisas. E não devemos esquecer que na nossa apresentação, uma das coisas que nós estamos resgatando é a ideia bíblica de que a grande comissão é do corpo, da família da fé, do grupo, de todos nós, dessa coletividade santa, sagrada para Deus. A grande comissão é algo que Deus passou para mim, para você, para a igreja. Ninguém mais no mundo tem essa responsabilidade. Governos, estados, ONGs, não interessa, ninguém vai pregar Jesus Cristo. Ninguém vai levar a palavra de salvação. Esta é a grande comissão que foi dada por Jesus à igreja, a nós como corpo, como família, juntos, avançando. Damos a impressão de que estamos tentando legislar e impor o evangelho em vez de defender os direitos civis e o bem do nosso próximo. É aquilo que o pastor falou uns 2 domingos atrás, né? Será que, então, nós só vamos amar se isso fizer com que o outro se comprometa com a igreja? Eu só vou amar quem levantou a mão e disse, não, sim, eu aceito o Senhor Jesus. Se a pessoa não aceitou a nossa pregação, então a gente vira as costas para ela e tchau e bênção? Não, de modo algum. Um dos nossos grandes desafios, queridos, é continuarmos a amar, mesmo que a pessoa não aceite a nossa palavra de evangelização. Nós chegamos, abrimos a boca, pregamos, a grande comissão, chegamos lá, e as pessoas viraram as costas para nós. Elas têm as suas necessidades, são as famílias que estão lá, né? São as famílias que estão sendo atendidas naquela igreja, porque as pessoas viraram as costas para o evangelho. Nós não vamos servir mais na sociedade? Essa sociedade é ímpia, então tchau e bênção, eu não me misturo com vocês. Fazer igual os 2 irmãos falaram com Jesus, né? Senhor, o senhor quer que a gente jogue relâmpago e fogo do céu sobre essa turma? Jesus fala, não, gente, vocês não estão entendendo nada. O negócio não é esse. Não é porque vocês acham que eles são o oposto, o contrário, né? Eles não estão aceitando o evangelho, não estão nos aceitando, que então o juízo vem no tempo certo sobre quem Deus escolheu, sobre quem Deus quer. Eu e você, na grande comissão, precisamos, como igreja, pregar o evangelho. Eu e você, nas nossas vocações individuais, aliás, eu li uma frase ótima, né? Mais uma que esclarece esse ponto de vista, né, do Michael Horton. A igreja, ela tem só uma vocação. Os cristãos têm cada um as suas vocações. Então é no nosso dia a dia que nós somos sal e luz, que exercemos esse grande mandamento, que amamos o nosso próximo, que servimos na sociedade.
Então vamos lá. Deixamos de recorrer à revelação geral. Quando eu não entendo a separação da grande comissão e do grande mandamento, parece que Deus não age, né? Parece que Deus não age no meio da sociedade. Então a gente deixa de recorrer à revelação geral, que se estende a crentes e não crentes igualmente. Lembra? Deus faz nascer o sol tanto sobre o campo do justo quanto do injusto. Tá? E fazendo assim, quando eu nego isso, dividimos a cultura e a igreja, profano e sagrado. Não, você quer ser abençoado? Só é abençoado quem está dentro da igreja? Não, a gente sabe que não é isso. Aliás, existe uma teologia da prosperidade que prega uma grande mentira. Que o evangelho, na verdade, seria essa tábua de salvação, onde as pessoas estão tristes, estão desesperadas, estão desempregadas, querem conquistar prosperidade material. Então, é em Jesus Cristo que elas vão conseguir conquistar todas as coisas. Meus amados, veja que isso é uma teologia que divide o mundo entre a prosperidade que só ocorre, eu estou falando de prosperidade financeira, né? É o que eles pregam, dentro da igreja e o mundo lá fora. Mas se nós lermos ali Atos, quando Paulo chega, eu deveria ter separado esse texto, em Atos, se eu não me engano, Atos 16, quando Paulo chega naquela sociedade e ele diz uma coisa muito interessante, ele fala que Deus tem dado alegria para aquele povo ímpio. Tá? Amados, só existe uma fonte da verdade. Só existe uma fonte da alegria. Só existe uma fonte de prosperidade. É Deus. E Ele abençoa crentes e descrentes. A nossa mensagem é da salvação. Nós estamos levando uma mensagem para que a pessoa não apenas ela seja resgatada da condenação do inferno, mas que ela tenha um projeto de vida, então, para a glória de Deus a partir daqui, de agora. Essa é a grande mensagem da igreja. Ok? Vamos seguir adiante, sábio querido? Então, né, o Michael Orton fala para nós. Quem pode ler para mim esse slide, por favor? Eu posso ler, Fábio. Pode ir? Não sei se alguém falou alguma coisa mesmo. Pode ir, pode ir. É para ler o slide inteiro? Ou... Inteiro, é. Os primeiros cristãos não eram uma sociedade comunista primitiva. Cada pessoa dava livremente, distribuindo bens e serviços a quem tinha necessidade. E eles davam livremente precisamente porque as leis e os valores que governam a sociedade não são finais e supremos. E a prática da igreja se baseava na sua visão de que a terra é do Senhor, de que nós somos do Senhor e que, portanto, compartilhamos todas as coisas em comum. Lembra, queridos, que na última aula... Obrigado. Lembra que na última aula eu havia falado para vocês que nós precisamos blindar, né, a igreja com essa liberdade, que seja qual for o governo, seja um governo mais propício à igreja, seja um governo menos propício à igreja, né, seja de esquerda, seja de direita, a gente não pode deixar que as igrejas sejam manipuladas, seja por uma esquerda religiosa, que usa de textos bíblicos como se os textos bíblicos falassem aquilo que está no plano de partido deles, no programa de partido deles. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. A mesma coisa acontece no projeto de direita religiosa, porque se nós nos partidarizarmos ideologicamente, amarrarmos os nossos pés e as nossas mãos, as nossas bocas serão caladas quando nós tivermos que profeticamente confrontar o governo, exigir do governo. Né? Nós exigimos não em função de um programa X ou de um programa Y de governo, mas em função do que Deus quer para a sociedade. E para isso, lembra que nós vimos numa das aulas o papel de Calvino lá em Genebra, onde ele cobrava do governo a assistência aos pobres,
e também denunciava a corrupção lá em Genebra, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque algumas coisas aconteceram e sempre existiram, infelizmente, dentro da igreja, que levam a igreja de um lado para o outro, como se a Bíblia confirmasse uma série de ideologias que, aparentemente, na superficialidade delas, bate algumas coisas, como amor, justiça, paz, harmonia, mas quando você vai se aprofundando nelas, você vê que elas, muitas vezes, são antibíblicas, anti-evangélicas. É um iceberg, né? Na ponta é bonito, debaixo, na profundeza das águas, é que realmente se esconde os perigos que eu e você temos que tomar muito cuidado. É óbvio que, enquanto eu falo isso, na minha mente vem milhões de pessoas que, em ano de eleição, o púlpito das igrejas são cedidos, né? Igrejas que fazem barganha em troca de lotes, e aí começa a ceder os seus espaços para propaganda daquele ou de outro candidato. Amados, isso tudo que nós estamos vendo é muito atual, é muito sério, e a igreja, lembrem-se, ano que vem, né, vai ser de novo, né, como o pastor falou um dia desses aí no púlpito, de novo, ano que vem, é ano de eleição, de novo nós vamos ser experimentados por Deus na nossa maturidade, até onde nós vamos confundir as coisas, até onde nós vamos nos dividir por coisas que são, na verdade, como o Michael Orton falou, né? Leis e valores que governam a sociedade não são finais e supremos, a não ser que sejam declaradamente ofensivos à palavra de Deus, e nós vamos nos posicionar em relação a isso, mas como convivermos com irmãos, né, da nossa igreja, de outras igrejas, de outros lugares, né, que tem uma percepção diferente, como Paulo fala lá em Romanos, talvez porque sejam imaturos na fé, não tenham lido e crescido como nós temos feito na mesma direção, e por isso pensam diferente. Será que nós vamos saber discipulá-los, ensiná-los, ou vamos dividir a igreja? Esse é o grande desafio da nossa geração, queridos. Tá? Algumas coisas são inevitáveis, eu sei disso, né? Mas outras dependem muito da nossa responsabilidade, da nossa paciência, do nosso amor, do nosso exercício do grande mandamento nos nossos irmãos. Próximo slide. E aí, o Michael Orton ele traz uma ideia que eu queria compartilhar com vocês, e a gente vai ter uma aula mais na frente, pensando um pouco melhor nisso, que eu acho sensacional, porque a gente pensa muitas vezes em missões de uma determinada maneira, né? E ele trouxe uma ideia que a gente não vê hoje em dia, embora estivesse presente na igreja em Genebra, embora estivesse presente na igreja onde Paulo atua lá no livro de Atos, que é das igrejas se reunirem para adotarem igrejas financeiramente mais necessitadas ou passando por catástrofes, por situações de calamidade, né? Às vezes um tsunami, um terremoto, alguma coisa que aconteceu. As nossas igrejas irmãs, lá no Japão, na Ásia, na África, têm enfrentado situações. Lembra que, para a mente do que o Michael Orton está apresentando, a grande comissão é da igreja. Então, é o presbiterato e o diaconato que estão juntos na grande comissão. Por meio do diaconato, e aí, não só lembrando que Calvino resgata, né, o que realmente é a diaconia, e muitas igrejas hoje precisam realmente resgatar o grande, imenso papel da diaconia no exercício da grande comissão, queridos, tá? De adotarmos igrejas em outros lugares, igrejas que têm passado por dificuldades financeiras, como Paulo faz, recolhendo aquela oferta nas igrejas irmãs, para até mesmo ajudar aquela igreja que era a igreja mãe em Jerusalém,
que é a grande mãe de todas aquelas outras igrejas que foram plantadas posteriormente. Mas em Jerusalém, a igreja agora passava por uma tragédia financeira. Então, ela precisava, naquele momento, ser ajudada, né? Então, os primeiros cristãos... Opa, meu slide. Como realmente estamos cuidando da família de Deus? As famílias de mártires da Nigéria estão sendo assistidas por doações das igrejas da Nova Inglaterra? E se cada igreja local da América do Norte formasse um relacionamento concreto? Veja, queridos, que nós não estamos falando de um desencargo de consciência, né? Ah, dá uma ajudazinha aí e tal, e vamos... Não, estamos falando de adoção, que é uma das palavras-chave até o final do nosso curso, né? E se cada igreja local da América do Norte, e aí você pode colocar Brasil, né, formasse um relacionamento, né, concreto, particular de algum lugar, numa região, como igreja particular de algum lugar, numa região que esteja sofrendo opressão econômica, seja no nosso país, né, aqui dentro do Brasil mesmo, como temos feito. Nós vamos ter uma aula mostrando isso, né, bem interessante, trabalho da Igreja Presbiteriana Nacional em comunidades, plantando igrejas em comunidades mais carentes, né, isso é bem interessante, seja no nosso país ou em qualquer outra parte do mundo. Mas a questão é que eu e você precisamos ser mais intencionais nisso, né? A igreja, na grande comissão, ela precisa ser mais intencional do que apenas uma coisa que vai acontecendo à medida que a gente vai andando e vai acontecendo como que informalmente. Não, sermos mais intencionais. Projetos realmente voltados pensando nisso. Sábio, pode continuar, querido? Ou temos nos associado a igrejas que lutam num lugar onde vítimas de perseguição estão em tremenda necessidade de suprimentos materiais. A ideia do Michael Horton é que a gente olhasse mais para as igrejas que já estão aí plantadas. Às vezes tem igrejinhas aí, olha, missionários da PMT aí lutando para plantar igrejas em lugares tão complicados, tão difíceis, e a gente poderia adotar, realmente nos envolver de fato, né? Com esses trabalhos, com essas igrejas, seja no Brasil, seja fora do Brasil. E se as igrejas locais, olha a palavrinha-chave que ela vai voltar no nosso curso um pouco mais à frente. E se as igrejas locais adotassem igrejas destruídas por um desastre natural, ajudando-as a reconstruir seu lugar de culto e suas vidas? Eu sei, você sabe, que nós já temos feito muito isso, graças a Deus. Temos aí grandes histórias, né, da própria IPB, né, se organizando para ajudar em momentos de calamidade. Mandamos missionários da PMT, deslocando eles dos seus campos de trabalho onde eles atuavam, às vezes missionários que estavam trabalhando em áreas indígenas, mas como eles eram médicos de formação, médicos, então, naquela calamidade, por exemplo, que aconteceu lá no tsunami, lá na Ásia, a PMT levou ele para que ele ajudasse naquela situação. Então, nós temos feito isso, e é interessante pensarmos no imenso campo que as igrejas podem entrar ajudando outras pequenas igrejas, né? É bem interessante porque você investe no amadurecimento daquela liderança local, daqueles nacionais, daqueles membros nativos que já conhecem a cultura, que já conhecem a língua, né? Estão dentro da sua casa. É muito interessante, já são às vezes uma liderança ali plantada. Pode seguir, sabe? Cuidar dos santos, nossos irmãos na fé, é obra da igreja. É o nosso fardo da comunhão comum em Cristo, não um fardo que meramente colocamos sobre os ombros de outros ou do Estado. Tá? Então, essa responsabilidade, eu faço questão de ressaltar aqui com vocês, essa responsabilidade da igreja para com as igrejas. Né? Nós falamos muito em implantação de novas igrejas, tudo mais, mas há uma série de igrejas aí no campo missionário que estão com sérias dificuldades e elas precisam ser adotadas. Né? Sabe, querido, pode passar adiante.
Pode ir clicando aí, para a gente ter a visão aí do todo, tá? Isso aqui é mais uma vez para tornar visual para vocês, né? A grande comissão como mediador da redenção. Você perceber a diferença aqui das coisas. No ambiente, na esfera da grande comissão, proclamar o evangelho a toda criatura, batizar, servir a ceia, ensinar e obedecer, cuidar do corpo e da alma dos santos, testemunhar ao próximo. Na esfera do grande mandamento, como mediador da criação, amar a Deus e ao próximo, fazer justiça e amar com misericórdia, viver retamente, defender a justiça, viver de maneira sábia, viver de maneira compassiva, servir ao próximo por meio das suas vocações, na família, no trabalho, onde quer que Deus esteja plantando você. Tá? Ame. Essa coluna do grande mandamento é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. A primeira coluna, a gente precisa resgatar a ideia de que a grande comissão é do corpo, é da família, é uma responsabilidade de todos nós. Próximo slide, sabe, querido? Quem pode ler para mim, por favor? Eu posso ler. Os primeiros cristãos sofreram perseguição, até mesmo martírio, por causa do seu testemunho de Cristo. Michael Horton. Isso. Pode seguir. Pode ler o próximo também. O que isso significa? Que os cristãos na história não foram perseguidos e até martirizados porque cuidavam dos pobres, abriam creches e hospitais. A grande comissão não pode ser confundida com o grande mandamento. Próximo. E aí pode continuar a ler, querida. Os primeiros cristãos, por um lado, não se retiravam para mosteiros, mas cumpriam as suas vocações ao lado dos não cristãos. Por outro lado, eles não tinham um programa social para transformar o Império Romano. Michael Horton. Isso. Mais um, último. Pode ler, E, no querida. entanto, transformados pelo Evangelho, eles se tornaram sal e luz em suas comunidades. E isso trouxe bênçãos da graça comum para a cultura mais ampla. Por que eu compartilho isso, amados, com vocês? Porque muitos dos nossos projetos missionários, até por causa de uma influência de uma esquerda religiosa e até mesmo de uma direita religiosa, tem posto em primeiro lugar a mudança de uma cultura, a redenção de uma sociedade. Mas isso, como eu já falei em outros slides para vocês, é o que deu origem à cristandade. Isto é, você ter uma sociedade na casca, transformada, não significa que o coração das pessoas foi resgatado, regenerado, redimido. A gente está confundindo moralismo com o evangelho, e moralismo não é evangelho. Tá? Então, essa é uma das coisas que precisa chamar a sua e a minha atenção. As pessoas transformadas, realmente regeneradas, resgatadas pelo poder do Espírito Santo, transformando a vida delas, elas, aonde estão, resgatarão outras, que resgatarão outras. Isso não vai alterar o seu meio? Vai. A questão é tentar fazer a coisa no caminho inverso, como se a existência, como se dependêssemos de um Estado cristão, de uma legislação cristã, ou de uma Constituição necessariamente, totalmente eclesiástica, para que as coisas acontecessem. Mas, graças a Deus, o cristianismo nunca precisou disso. E quando, nas tristes experiências em que isso aconteceu, o casamento do cristianismo com o Estado, a gente viu no que deu, né? Diga aí a Igreja Católica Apostólica Romana, né, quando o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a ser perseguidor. Essa confusão traz muito mais problemas para a grande comissão do que ajuda. Tá? Então, todas as reflexões eu gostaria de estar deixando com vocês. Próximo slide. E aí, pegando a ideia do grande mandamento, né, e trazendo aqui um estudo de caso, que vocês já conhecem, com certeza, mas eu faço questão de relembrar aos queridos,
Quem pode ler para mim esse slide todo? Posso ler, Fábio? Ok. Exercendo o grande mandamento. William Wilberforce, um cristão servindo ao mundo por meio de sua vocação. Ele enfrentou um cristianismo sem Cristo, uma religião superficial e meramente moralista. Ele entendeu que o cristão é feito, é moldado, é ensinado na igreja local e então enviado para servir ao mundo por meio da sua vocação. Wilberforce compreendeu que uma das tragédias do seu... não dá para ler aqui não. Era que muitos cristãos ainda confiavam na sua própria justiça. Uma das tragédias do seu tempo era que muitos cristãos ainda confiavam na sua própria justiça. Soninha, pode continuar, querida. O projeto da igreja não é transformar a cultura, não é mudar o sistema político, mas compreender que crer em Jesus é descrer de nossas próprias obras. Forte isso aqui. Se são as minhas boas obras, os meus planos, os meus projetos, então, defende Wilberforce, o nosso cristianismo se torna dependente de estima e de aplauso dos homens. Veja Efésios 2:10. Exato. E aí vem aquele texto maravilhoso, né, de Efésios 2:10, onde nós descobrimos que as obras que eu e você temos a realizar foram preparadas por Deus. Exatamente. Então Deus nos resgata, nos regenera, nos arranca do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz e nos apresenta, olha, é isso agora que eu quero de vocês. Eu preparei um caminho para vocês andarem. Eu preparei. Isto é, não é só a glória da minha salvação que não me pertence, mas é até a glória da minha santificação que também não me pertence. Tá? E isso é maravilhoso demais, queridos. E uma das coisas assim que eu tenho gostado muito é que, se você percebeu o que está sendo dito aqui agora, foi exatamente o que o reverendo Marco Antônio falou hoje na pregação. Né? Como que nas últimas aulas tem acontecido muito isso. Aquilo que eu apresento aqui, né, o reverendo Marco Antônio também confirma no púlpito, né? E vice-versa. Isso é uma bênção, queridos. Isso é bom. Como que se alegra assim o meu coração de vermos que o Espírito Santo está preparando este momento. Você não está nesta sala de aula à toa. Você não está neste momento, nestes domingos, ouvindo o que você está ouvindo à toa, por mera coincidência. Não. Deus tem preparado você para aquelas obras de Efésios 2:10. Próximo slide. Sim. Aí isso mesmo. É mais uma... volta ali rapidinho, só para eu lembrar, né? Queridos, lá naquele que a Soninha leu aí antes, que apareceu isso, depois desse. Então, aí eu termino dizendo a vocês, né? Assista o filme. Queridos, eu morri de procurar esse filme, né, no YouTube, em vários streams, e não achei. Uma pena. Mas eu indico esse filme para vocês, tá? Que é o filme do William Wilberforce, que é Maravilhosa Graça. Vocês já assistiram? Não. Não, pastor. Eu também não. Vou procurar. Procura. Tenta encontrar. Às vezes, sabe como que eu fiz? Alguns filmes que eu não acho em lugar nenhum, no Mercado Pago, eles vendem o DVD. E eu já tenho comprado alguns filmes assim, porque não acho no Netflix, não acho no YouTube, não acho na Amazon. Então, acaba que eu acho no Mercado Pago, e aí eu compro. E esse filme é um filme muito bom, porque é a história do cristão que lutou contra a escravidão dos negros, né? E ele mudou, ele entendeu que na vocação Deus tinha chamado ele para a política, e na política ele trabalhou para o fim da escravidão na Inglaterra. Gente, bárbaro isso, sabe? É um testemunho assim, é um exemplo para mim e para você do que nós devemos e podemos fazer no nosso trabalho, por meio da nossa vocação, amando a nossa profissão, sabendo que ela não é
menos sagrada do que a profissão de um pastor. A Bíblia não diz isso. Deus vai agir por meio do pastor, pregando a palavra e nos alimentando. Mas você, na sua profissão, na sua casa, na sua família, você, aonde Deus está colocando você, vai fazer a diferença, porque agora tudo aquilo que você aprendeu, você exercerá também, né? Exercer. No seu ambiente. Isso é maravilhoso, queridos. Bênção sobremaneira. Vamos concluir e a gente vai abrir para perguntas. A nossa tendência é transformar a nossa caminhada com Cristo em boas obras que entregamos a Ele. Gente, não foi exatamente isso que o Marco Antônio falou hoje? Eu achei tão legal. Falei, poxa, que bênção, né? Ver o Espírito Santo levando todas as coisas para o mesmo ponto, né? Bárbaro. Como se nossa santidade dependesse de nossos méritos. Vejam, Marco Antônio falou exatamente isso. Se a gente entende dessa maneira, está errado. Não é isso. Deus não precisa das minhas boas obras, nem para a glória dele, nem para o meu aperfeiçoamento, santificação. Tá? Próximo slide. Porque não somente a minha salvação, mas também o meu amor ao próximo e a minha santidade não pertencem a mim, não são meus, não são fruto dos meus próprios esforços espirituais, nem da minha inteligência, mas são fruto do Espírito Santo em mim, que só é possível pela cruz de Cristo, que é a boa obra perfeita e totalmente suficiente para glorificar o meu Deus. Pode continuar. E se eu compreendo isso, queridos, se sou convencido que aquele que começou a boa obra, que é a nossa salvação, também se responsabiliza por completá-la, que é a nossa santificação, até ao dia de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, se eu compreendo que tudo é para a glória de Deus, pode continuar. Enfim, presta bastante atenção nisso. Estou livre para amar o meu próximo, pois entendo que não sou bom, ao encontro lá do jovem rico com Jesus, e que toda boa obra é dádiva, presente de Deus, que é a única fonte de todo bem, derramada gratuitamente sobre mim, para que eu compartilhe com o meu próximo. O que você tem recebido, o que você tem ganho, a sua inteligência, os seus dons, talentos, a sua vocação é um presente de Deus para você, para que você sirva o seu próximo. Próximo slide. E aí, para a gente poder se localizar, né? Porque às vezes a gente dá uma supervalorização nas boas obras dos regenerados, né? A gente é muito assim de marketing e propaganda, né? Ah, mas não faz isso, não faz aquilo. Gente, a gente não pode esquecer do que a Bíblia ensina para mim e para você. As boas obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo a glória de Deus. Claro, né? São pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. O que a nossa Confissão de Fé de Westminster está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: eu e você não podemos esquecer, né, que por melhores que sejam as boas obras que são feitas no mundo, e há descrente fazendo até melhor do que nós, não há dúvida disso, tá? Mas a gente não pode esquecer que, embora sejam muito boas horizontalmente e necessárias, e mais, gente, não é só isso não. Deus ordena. Lembra da ordem do amor, do grande mandamento? Deus ordena, então não tem nada demais. Deus ordena mesmo que a gente ame o próximo. E por causa da imagem de Deus em cada um de nós, né? Até dos descrentes. Existir ainda, apesar do pecado, estar estilhaçada, mas ela está lá,
nós temos lampejos dessa beleza de Deus impregnada pela Imago Dei dentro de todo ser humano. Por isso nós, mesmo sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Veja. E porque temos que fazer isso, há uma lei que ordena, mesmo que o ímpio não saiba, mas há uma lei que ordena, né? Isso, fora de Jesus Cristo, não é para a glória de Deus. Olha que coisa interessante, queridos. Não podemos esquecer isso. Elas são pecaminosas e não podem agradar a Deus. E se o ímpio não faz o que ele tem que fazer, que é amar o seu próximo, pior ainda vai ser a situação dele. Né? O negligenciar o que ele tem que fazer é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Pode passar para o próximo slide. Opa, chegamos ao fim. Bênção sobremaneira. Pode abrir a tela aí, sabe, por favor. Que bênção, bênção sobremaneira. Fechamos aí o ciclozinho, né? Queridos, perguntas, comentários. Eu tenho uma dúvida. Rodrigo aqui falando. Pode falar, Então, Rodrigo. deixa eu ver se eu entendi direito. Então, a gente cristão, a gente não precisa ter uma agenda social, política, para transformar a sociedade de maneira assim, um plano assim de modo de agir na sociedade. É mais coletivo, é mais uma coisa individual de cada um fazer a sua parte dentro do seu alcance. É isso Começa mesmo? por aí. Isso, começa por aí. Exatamente. Tá? Você pode e deve se envolver em projetos sociais com outras pessoas. Você pode ter essa iniciativa, juntar cristãos, tá? Para, de repente, abrir uma escola confessional. Entendeu? Isso faz parte da... Se você é professor, se você tem essa questão, entendeu? Mas isso não é a grande comissão. Essa é a grande questão que nós precisamos não confundir. O que é a grande comissão? É quando nós, dentro de um plano oficial, levamos o evangelho, a proclamação do evangelho para outras pessoas, seja no nosso país, seja, na verdade, começando a própria grande comissão dentro da nossa família, dentro da nossa casa, tá? Mas a gente não pode pensar que as minhas boas obras, aquilo que eu devo fazer por causa da responsabilidade que eu tenho de amar o próximo, essas boas obras são a cenoura que vão substituir a grande comissão. Já ouviu aquela frase, muitas pessoas gostam de dizer assim, não, e dizendo até que é de São Francisco de Assis, e na verdade São Francisco de Assis nunca disse isso, né? Olha, faça o que você tem que fazer e, se necessário, pregue. Não, isso não é bíblico. Você tem que pregar. A igreja tem que pregar. A gente tem que falar de Jesus. Porque a regeneração, a verdadeira e única mudança que livrará o ser humano de uma condenação eterna é a mensagem do Evangelho. As obras sociais, elas são muito boas horizontalmente. Eu e você precisamos e temos que nos envolver. Muitos dos nossos projetos missionários em determinados lugares vão se valer, porque, por exemplo, no meu caso, né, eu tive que entrar numa aldeia indígena, e eu entrei na aldeia indígena que era proibida a entrada de pastores e missionários. Então, a minha estratégia é que a própria aldeia indígena, pedia professor de português. Então, eu fui lá, morei lá 3 anos, aprendendo a língua e a cultura deles, dando aula. E, olha, fazia parte do nosso projeto missionário, onde a gente queria pregar Jesus, mas naquela estratégia, naquele momento histórico, eu precisava antes aprender a língua deles e a cultura. E aí a gente investiu na escola deles, porque, lógico, eu também precisava alfabetizá-los na própria língua, para que eu pudesse traduzir a Bíblia para a língua deles, para que eles pudessem ler a palavra de Deus na língua deles. É lógico que, veja, que tudo faz parte de um plano, mas eu não fui lá fazer uma coisa específica de boas obras apenas por causa de uma necessidade lá, e quando eu saí, aquilo parou, morreu, porque, na verdade, era uma coisa desconectada daquilo que realmente vai transformar a vida deles, de cada um deles, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que tomar só cuidado, e muito cuidado, na verdade, para não apresentarmos uma coisa como se essa coisa fosse a grande comissão.
Não é. Deu para esclarecer, querido? Deu sim. Ó. Eu ainda não entendi direito a minha pergunta também. Eu vou continuar pensando nesse assunto. Não, lógico, é muito bom isso, né? Estamos aqui para isso mesmo. Eu sei que nós estamos mergulhados numa cultura que vai muito na contramão do que eu tenho apresentado nesses dias. É realmente um desafio, gente. Tá? É um tema espinhoso, melindroso. Muitas pessoas estão mergulhadas numa cultura que tem feito exatamente o contrário do que eu tenho mostrado aqui para vocês. Então, às vezes, dá um estranhamento, assim, mas é orando e sabendo que vamos juntos caminhar. Mais alguma pergunta? Meio-dia agora. Reverendo, eu tenho uma dúvida. Sim. É mais para a gente entender a questão prática da evangelização, né? O senhor falou que o senhor entrou nessa aldeia, nessa tribo, com o propósito de ensinar o português, né? A língua. Não, na verdade eu entrei para plantar uma igreja lá, né? E aí, só que para plantar uma igreja lá, eles nem falavam português, eu tinha que aprender a língua, a cultura. Então, existia no meu projeto missionário metas para que eu alcançasse os meus objetivos, né? Isso. E a dúvida é a seguinte: de que forma que o senhor começou a apresentar o evangelho? Inicialmente, Então, assim, primeiro você chegou ensinando português, né? Mas a partir de que momento você foi introduzindo o evangelho? Olha, cada caso é um caso, né? A gente precisa sempre adaptar o que a gente aprende às realidades específicas. Nesse caso, querido, nos anos 70, nessa região, missionários haviam sido expulsos. E não existia missionário nenhum de verdade, com essa intencionalidade de plantar a igreja, ali, vivendo no meio daqueles 16 povos que existem ali. Tá? É um parque, então chamado de parque, né? Então, eu sabia que se eu errasse, eu fechava as portas para que outros pudessem vir depois de mim. Então, o nosso compromisso naqueles 3 anos era aprender a língua e a cultura. Quando encerrasse os 3 anos, aí a gente saía da aldeia e ia para a cidade. Na cidade, começávamos a traduzir as histórias da Bíblia para a língua deles. E, de uma maneira mais intencional, pregar o evangelho a partir dessas histórias traduzidas. Então, a coisa aconteceu na cidade. Embora, é claro, o que acontecia? A gente estava lá almoçando, né? Então, muitas vezes, eles vinham almoçar com a gente. A gente convidava, eles vinham almoçar com a gente. Na hora do almoço, a gente orava. Vamos agradecer a Deus este alimento? Aí os indígenas estavam lá com a gente, né? A gente orava e, no final, você conversou com quem? Com quem você estava falando? Aí eu aproveitava e falava, o meu Deus, né, Jesus Cristo. Aí, como ele perguntava, aí mesmo na aldeia, quando eles... A escola foi muito legal, porque na escola você dava uma matéria e estava lá escrito 1560 DC. Professor, por que tem DC e AC? Então ele pergunta, porque era uma região muito fechada. Se não tivesse uma justificativa, eu seria expulso de lá, sem aprender a língua, sem aprender a cultura, e pior, e ainda fechava para outros que quisessem fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. Entendi. Obrigado. Nada, querido. Bênção sobremaneira. Fábio, uma dúvida que sim, me ocorreu agora aqui. Dado que, usando até essa frase aí do Orton, que você transmitiu para a gente, de que as pessoas, os cristãos têm várias vocações, mas a igreja tem uma só, seria, assim, não sei se, talvez seja forte dizer errado, mas, assim, um pouco inapropriado se a igreja, pensando na igreja mesmo, institucional, quando ela tem ministérios que são exclusivamente de, por exemplo, ação social, seria um pouco errado isso, digamos assim? Sempre teria que ter o evangelismo nos ministérios? Então, precisa estar dentro de um projetão, né? Se estiver desconectado, aí você está desviando do todo, né? É exatamente essa a ideia aí, né? Como que nós estamos lá
para resolvermos necessidades imediatas e não nos apresentamos para sanar as necessidades eternas. Já que estamos lá para sanar as necessidades imediatas, façamos intencionalmente uma abordagem, né, para sanar a grande necessidade eterna. Por que não fazemos isso? Eu acho que seria uma boa maneira de pensar por aí. Já que eu estou lá, por que também não fazer o serviço completo? Já que a igreja, ela é essa a vocação dela. Ela foi comissionada para fazer discípulos. Legal. A gente precisa realmente pensar nisso. E uma outra pergunta que eu tenho, aí essa talvez seja mais complexa, às vezes até vai ser objeto em maior detalhe de alguma outra aula para frente, não sei. Às vezes até já foi também e eu perdi algumas aulas. Mas, assim, pensando agora como Estado, digamos assim, mais na linha, então, do grande mandamento, digamos assim, né, e não da grande comissão, eu vejo que, às vezes, até entre os bons teólogos, digamos assim, pode haver um pouco de divergência dentro dessa ideia mesmo, esse princípio que você falou, né, de o Estado não deve impor o evangelho, né, ele deve simplesmente refrear o mal, então ele deve simplesmente, talvez, favorecer os bons valores, né, que estão dentro do amor comum e tal, que a gente deve ter. Mas, assim, às vezes há um pouco de divergência sobre, justamente no detalhe, né, até onde seria, digamos, ainda só manter os valores, ou talvez já uma pequena imposição, digamos assim, do evangelho, só para dar um exemplo prático, né? Lá nos Estados Unidos, lá nos idos, né? Tinha alguns estados, né? Que era ilegal você ser ateu, né? Por exemplo, né? Você era condenado. Havia uma condenação criminal se você fosse ateu. Eles ainda eram muito cristãos, né, naquela época. Então, talvez, me parece que isso já seria um pouco uma imposição do evangelho, né? Talvez, pelo Estado. Mas, por outro lado, também, aí hoje alguns já começam a propor, talvez, algumas ideias que aí seria, talvez, assim, sei lá, não estou aqui fazendo apologia de nenhuma ideia em particular, tá? Só trazendo exemplos. Mas, assim, talvez a gente poderia, como igreja, entender que é possível enfim, o casamento civil gay, desde que não haja o casamento religioso gay, porque a gente condena no sentido de, sei lá, espiritual, mas no sentido civil, sei lá, poderia haver a liberdade, entendeu? E se a gente não defende essa ideia, já seria uma imposição do evangelho, porque a gente está tentando, via uma instituição civil, resguardar, então, sei lá, o evangelho. Então, assim, aí o que eu queria perguntar, assim, é se há alguma, não sei, algum critério, pelo menos, algum princípio, assim, mais objetivo, que ajuda a gente a pensar, quando que a gente está impondo o evangelho por meio do Estado e quando a gente está só resguardando valores, né, do evangelho, digamos assim. Uma boa questão é imaginarmos o grande mandamento em situações como essa. Se você é um político lá para decidir uma lei como essa do casamento homossexual, né, você sabe que o modelo de amor do grande mandamento para a humanidade não é este. Porque antes da grande comissão, Deus criou o homem e a mulher. Não é uma imposição de alguma igreja, mas é como, por exemplo, acontecia no PT, né? Bom, pelo menos teoricamente, as pessoas se eram contra a questão do aborto, existia uma cláusula lá que você, por questão de consciência, não precisava votar na questão, né? Então a gente pode ser ainda mais intencional do que isso, porque a questão esses casais homossexuais vão adotar crianças. Então, dentro dessa linha, isso é amar o próximo, dentro daquilo que nós entendemos que é amor. Essas crianças, dentro desse ambiente, aquilo que elas vão ser expostas, será que a gente está expandindo amores ou estamos expandindo uma tragédia social? Então, a gente pode pensar pelo viés, porque o problema de você fazer esse casamento Estado-Igreja nessa imposição, pensa que a sociedade nossa está cada vez mais complexa. E uma igreja que tomasse hoje conta do Estado, numa linha de teologia da prosperidade, por exemplo, nossa, seria assim para nós um caos, entendeu? É o que parece bom, mas traria uma série de projetos personalistas
de cristandade de novo para dentro da sociedade que nos atrapalharia muito mais do que nos ajudaria a pregarmos o evangelho. Não, eu estou trazendo essa questão assim, tem algumas coisas que eu acho que é meio que consenso, pelo menos ainda hoje, pelo menos nas igrejas históricas, que seria ruim, né, se o Estado permitisse, vamos dizer assim, como o casamento gay, como o aborto e tal. Mas tem umas que às vezes você já começa a ver algum cristão ou outro já tipo achando assim, por exemplo, assim, vou dar um exemplo mais prático, proibição de jogos de azar, ou então até proibição de algumas drogas, né? Digamos assim. Aí, claro que eu sou contra, né? como igreja, mas assim, você já começa a ver alguns cristãos vindo com uma ideia assim, é um pouco inócuo você como cristão defender que o Estado proíba isso, porque acaba que isso, digamos assim, acontece mesmo, digamos assim, o cerne daquele indivíduo já se volta para esse tipo de coisa, independente da legislação. Então vira só tipo assim, quase que uma imposição cristã, entendeu? Algo inócuo. Talvez fosse melhor deixar ele, digamos assim, meio que assumir um comportamento ruim, reprovável, para que torne mais vulto a necessidade, digamos assim, da pregação do evangelho, que ele veja, enfim, meio que chegue no fundo do poço para que ele possa ver a condição dele. Tipo assim, uma ideia meio assim. Que pode ser que aconteça ou não, né? O ruim é isso. Sim. Né? Agora, interessante, Pedro, só para poder finalizar, que nosso tempo já está adiantado, mas a gente pode e deve voltar a esse assunto. Lembra da ideia de igreja. A igreja local é o lugar onde nós somos preparados para enfrentarmos questões como essa no nosso dia a dia. Então, talvez a melhor coisa seja trazer essas questões para dentro da igreja local. Porque se nós encontrarmos um uníssono e entender, na verdade, por que algumas outras igrejas ou cristãos discordam de nós, né? Que existem algumas teologias paralelas aí, que a gente, conhecendo, a gente percebe de onde que eles estão ou chutando balde ou não, né? Essas discussões todas, elas precisavam acontecer dentro da igreja. Por quê? É dentro da igreja que a gente vai encontrar o que realmente a igreja compreende como sendo o evangelho. E aí, com uma segurança maior nas nossas vocações diárias, a gente defenderia aquilo de acordo com aquilo que foi nos ensinado na nossa igreja. Então, a gente precisa trazer essa discussão para dentro. Né? E são discussões assim, gente, que o Brasil é novo, política é novo, é tudo novo para nós, esse perfil hoje cultural da gente é algo novo também. Então, essas discussões precisam acontecer, porque está todo mundo assim meio sem saber. E agora, para que lado que eu vou? Defendo ou não defendo? Aceito esse argumento ou não aceito? Eu vou ser sal e luz de que maneira? Então, relembro do que o Michael Orton falou. Igreja local é o lugar que a gente é preparado para poder seguir adiante no mundo. Então, a gente precisa olhar mais para esse ambiente onde deveríamos estar sendo preparados nisso aí. As conversas precisam acontecer mesmo. Tá joia? Queridos, eu sei que nós já fomos, né? 12:12. Vamos orar encerrando? Eu vou aproveitar que o Rodrigo Aniceto apareceu aí, ó. Eu agora estou vendo ele na telinha. Rodrigo, querido, você pode orar para nós? Posso sim, pastor. Senhor Deus, obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, de estudo, de aprendizado. Te pedimos cada vez mais, Senhor, esteja nos aperfeiçoando, esteja nos preparando para lidar com essas questões complexas, para lidar com a sociedade, para lidar com a igreja, de modo que agrada a Ti, de modo que a nossa vida particular, a nossa vida pública, seja um ato de adoração ao Senhor, meu Deus. Fique conosco, Senhor, esteja cada vez nos preparando mais, Senhor, e cada vez nos colocando em nós o amor, Senhor, pelo próximo, Senhor, a vontade de servir, de fazer o bem e de pregar a Tua palavra, Senhor. É o que eu te oro, em nome de Jesus, amém. 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 Queridos, Deus abençoe. Abraços a todos.